Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam muito bem-vindos ao estudo de caso da disciplina de Novas Mídias e Tecnologias em Marketing. Nesse momento, nós vamos, então, conversar um pouquinho sobre uma técnica chamada de Storytelling, né? É uma técnica aí muito utilizada em marketing, justamente para você conseguir passar algumas mensagens ao seu consumidor. Então, nós vamos ver, nesse estudo de caso, alguns conceitos muito importantes, antes mesmo de adentrarmos a esse estudo de caso, que eu preparei e separei exclusivamente para vocês, que é o caso da Heineken. Vamos lá? Bom, primeiramente, o que é o Storytelling? Storytelling, ele é uma técnica utilizada, como eu disse para vocês, em marketing, que é a capacidade de transmitir conteúdo por meio de enredo elaborado. Então, o que seria esse enredo elaborado? Enredo elaborado é toda a forma que você constrói uma história, todo o roteiro, né? Então, é todo o passo a passo em que essa história ela vai dar uma continuidade para que você consiga se conectar com o seu consumidor. Sendo assim, o storytelling também tem uma questão de narrativa envolvente. Então, você precisa envolver o seu público-alvo nessa história em que ela precisa ser planejada, né? Usando palavras e recursos audiovisuais. Então, nessa técnica, nós temos ali toda uma combinação de elementos, tanto de palavras, de textos, de contextos e também de recursos audiovisuais, tá? Então, a técnica de caráter persuasivo, ou seja, o storytelling ele tenta convencer, né, o consumidor, né, o cliente, a comprar esse produto. Mas não é convencer um consumidor de uma forma comercial, é convencer o consumidor de uma forma envolvente, de uma forma emocional, onde o objetivo principal não é a venda, e sim o conhecimento ou o reconhecimento de produtos e marcas durante um contexto. Então, por isso que existe ali uma técnica persuasiva, né, do storytelling, que vai ajudar a promover o negócio e a vender produtos e serviços de forma indireta. Então, como eu havia dito, não é apenas vender um produto, mas é se conectar com esse consumidor antes propriamente de que esse consumidor conheça os seus produtos, conheça suas marcas, né? O storytelling deve conter um contexto e um objetivo. Então, toda vez que planeja, né, ali uma narrativa por meio da técnica de storytelling, é necessário que exista um contexto. Então, precisa ser posicionado a partir de uma sistemática contextualizada, né? Então, a partir do que nós vivenciamos, né? A partir daquele público, é possível, então, vivenciar através de um objetivo claro, ou seja, para que a empresa está querendo utilizar essa técnica de storytelling. É para o consumidor conhecer seu produto? É para o consumidor usar seu produto? É para o consumidor cada vez mais fixar em sua, né, memória esse produto, essa marca? Então, para que serve esse storytelling? Por isso, é preciso de um objetivo além desse contexto. Vamos dar um exemplo, ok? Então, vamos supor que queremos contar uma história do sol, tá bom? Então, perceba que quando nós dividimos a palavra story e telling, nós temos aqui duas palavras que têm significados diferentes. Primeiro, story significa história, que é de quem que nós queremos contar essa história. Então, a partir do que nós vamos iniciar nossa história, vamos elaborar todo um enredo, toda uma narrativa, uma dinâmica dessa história. Então, por isso aqui, o nosso exemplo é o próprio sol, né? E temos o telling. Essa palavra significa, né, narrativas. Então, quais são as formas, as maneiras que eu vou buscar ali narrar a história do sol? Então, é justamente essas maneiras com que ali a empresa vai se planejar para narrar, né, a história sobre o sol. Há diversas versões para contar histórias sobre o sol.
Então vamos a alguns exemplos através dessas versões, ok? Vamos supor que Mercúrio queira então contar uma história do Sol. O que será que Mercúrio pode falar do Sol? A partir do contexto em que o Mercúrio se encontra posicionado no sistema solar. Então o Mercúrio poderia falar que por sua proximidade, o Sol ele é quente demais, né? Então ele é um calor infernal. Justamente porque a partir da sua vivência, a partir do seu contexto, Mercúrio consegue justamente trazer essa história sendo narrada a partir da perspectiva do Sol. Já outros planetas, se nós formos destacar, por exemplo, a Terra. Como que a Terra narraria a história do Sol, né? Então a Terra o chamaria de astro-rei, justamente porque há um equilíbrio maior por causa das estações. Então é através do Sol onde na Terra consegue ser predominado ali as 4 estações. Então a Terra ela poderia, né, narrar uma história a partir desse contexto em que ela está inserida. Já, por exemplo, Netuno, ele reclamaria que o Sol está muito distante, né, e que lá onde o Netuno se encontra é frio demais. Então essa é a perspectiva, né, é o olhar que Netuno teria do Sol. Veja que cada um desses planetas tem, então, uma forma, né, de se concentrar e de se posicionar em relação ao Sol, né? Então, cada um desses pode falar da sua maneira de entender o seu contexto. É por isso que as empresas, elas têm isso com elas, porque elas conseguem se conectar com diversos públicos. Então, veja que as empresas não necessariamente têm apenas um único público. Então, através da técnica de storytelling, ela consegue conectar vários e vários públicos. Por isso que o storytelling é uma técnica personalizada, né, para que tenha essas mensagens a esses diversos públicos. Vamos entender, então, algumas técnicas, alguns elementos que compõem ali o storytelling, tá? Então, aqui algumas composições do storytelling, vamos dividir eles em 3, tá? Primeiro as técnicas narrativas, depois o conteúdo narrativo e, por fim, a fluidez, ok? Então, vamos lá. O que são técnicas narrativas? Técnicas narrativas é a forma com que será aplicado e desenvolvido essa narrativa. Então, veja que você aplicar uma técnica, você precisa entender o seu público e precisa estudar o contexto, né? Então, qual que será a forma com que essa história será narrada, né? Então, são os caminhos ali conceituais que vão sustentar todo o conteúdo em que será elaborado. Mas o que é esse conteúdo, né? Que é o nosso segundo ponto. Esse conteúdo talvez é ali a parte principal do storytelling, porque é o que dá vida à técnica do storytelling, né? Essa técnica de narrar histórias, porque é a parte mais conhecida, é a parte mais explorada do storytelling. É o conteúdo em si, ou seja, aquela dinâmica, o que eu estou querendo contar, o que eu estou querendo passar de mensagem ao meu público. Então, esse é o conteúdo narrativo que precisa ser, então, muito bem elaborado, muito bem planejado, né? Precisa ter roteiro, depois nós vamos ver alguns elementos que precisa conter ali, né? Para esse storytelling ter um resultado bacana, para esse storytelling ser elaborado da maneira que deveria ser, né? Então, a gente tem alguns pontos que nós vamos verificar, né? Então, justamente o conteúdo é aquilo que se irá contar através dessas técnicas persuasivas, né? Dessas técnicas narrativas, em que tanto a técnica que vai ser escolhida quanto o conteúdo que vai ser explorado, eles precisam estar juntos. É por isso que é uma composição. Então, o storytelling ele só sobrevive através desses 3 elementos, né? Então, da técnica, do conteúdo e, por fim, da fluidez. A fluidez, ela consiste, né, portanto, em ter uma certa continuidade ao que está sendo narrado. Então, não necessariamente uma história ela tem que ter um começo e tem que ter um fim, tá? Então, a técnica de storytelling, ela tem um começo, mas ela não precisa ter um fim, porque esse consumidor precisa estar constantemente em contato ali, né, com a empresa, precisa estar constantemente transmitindo, né, e
transportando algumas mensagens, tanto de empresa para consumidor, quanto de consumidor para empresa. Então, essa interação é muito importante e que seja, né, duradoura, por isso que precisa ter essa fluidez, ok? Então, não busca ser interruptiva, mas sim criar experiências e momentos que aproximam suas audiências. Aqui, como eu falei para vocês, nós temos digamos assim, um modelo, né, que vai dizer para a gente quais são os elementos dessa narrativa. No momento, então, que traz ali o suporte do storytelling, né, que é o modelo PENT, né? Então, cada letrinha do modelo PENT corresponde a um elemento dessa narrativa que precisa ser definido, ok? Então, o primeiro é o personagem, ou seja, qualquer ser que pratica ações em uma história. O que isso significa? Significa que qualquer história, seja um filme, por exemplo, uma novela, uma série, precisa ter ali os personagens. Aqueles que vão trazer com ele todo um contexto, todo um enredo, toda uma história que vai se passar, né, em relação a estes personagens. Então, um desses elementos são esses personagens que vão estar atuando ali em cena. Então, quando nós falamos de um filme, nós temos os personagens de um filme. Quando nós falamos de uma novela, nós temos os personagens ali de uma novela. Então, quais são esses personagens que você vai colocar nessa história para poder transmitir essa mensagem, ok? Também temos o E, que é de espaço, que é o lugar ou os lugares onde a narrativa se passa. Então, o que significa isso? Então, qual que é o espaço em que vai ser narrado, né, essa história? Aonde que esses personagens eles vão participar dessa história? Por isso, esse espaço ele está muito ali relacionado não só, né, ao espaço físico, mas o local do drama, né, o local onde tudo vai se desenrolar. Então, esse espaço ele está muito relacionado aos locais, não necessariamente apenas um único local, mas todos aqueles locais que, de certa forma, farão sentido para transmitir aquela mensagem, ok? Também temos o N, de narrador, que se refere à voz que conta a história. Então, esse narrador ele pode ser um narrador de terceira pessoa, ou seja, um narrador que está fora da história em si, mas também pode ser um narrador de primeira pessoa, que é aquele narrador que está inserido na história e ele mesmo está contando a história dentro do contexto que ele está ali inserido, ok? Então, esse N significa o narrador dessa história. Temos o T, que significa tempo. O tempo ele é muito definido, né? Ele é muito determinado através do período em que vai se passar essa história, né? Então, por mais que nós vimos que essa história precisa ter uma fluidez, mas a técnica de storytelling em si, ela precisa ter ali um tempo em que se passa essa história. Por mais que os tempos, os contextos, eles mudam, né? Conforme aí o passar do tempo, conforme o passar dos anos, por mais que tudo isso muda, o storytelling ele precisa ter um tempo para que essa narrativa ela se passa, né? Então, qual que é o tempo, né? Então, qual que é a forma, o período em que esse contexto, né, está acontecendo? É um contexto de pandemia? É um contexto de eleições, né? É um contexto de guerra? Qual que é o contexto que está sendo inserido? É um contexto de Copa do Mundo? É um contexto de esporte? Então, dependendo do tipo de produto, né, das empresas, essas marcas elas vão aderir a esses tipos de contexto. Então, por exemplo, se nós pensarmos na Adidas, é claro que a Adidas ela vai querer trazer um contexto de esportes, ela vai querer trazer um contexto de atividades físicas, né? Então, esse tempo, né, é muito importante, esse período é muito importante para que você consiga fixar muito bem a sua mensagem. Temos também o E, né, que significa enredo. O E de enredo é nada mais, nada menos do que um roteiro, né? Então, o roteiro de uma história, ela precisa ser contada com uma sequência de fatos. Então, a partir dessa sequência de fatos, é onde vai desenrolar toda essa história, em que o consumidor ele vai ser envolvido com essa sequência de fatos. Então, não necessariamente é apenas uma cena por si só e acabou.
Quando nós temos uma cena por si só, seja num comercial, né, de TV, essa cena por si só não necessariamente ela caracteriza como um enredo, porque o enredo ele precisa de uma sequência de fatos. É por isso que vem até mesmo a questão de fluidez. Eu preciso conectar o meu consumidor, conectar o meu cliente através dessa sequência, para que ele preste atenção na história, para que ele queira se envolver com essa história e saber o final dela. Então, por isso que o enredo ele é muito importante, que tem a ver com um roteiro em que vai ser contada essa história. Nós temos aqui algumas formas de exposição de histórias, né? O que seria essa forma de exposição de histórias? Justamente é como você vai transmitir essa história, né? Esse storytelling sendo aplicado na prática. Então, essa forma de exposição, ela é muito interessante quando você tenta entender aonde que está o seu consumidor, com quem, né? Com qual perfil de consumidor você está querendo se conectar. Então, é muito interessante fazer o estudo dessas formas expositivas para poder, então, expor ali essa técnica, né? Aplicar essa técnica na prática. Veja que aqui eu destaco 3 formas de exposição dessa técnica, né? O Product Placement, que significa o produto no lugar certo, o produto na hora certa, que nada mais é do que o merchandising, né? Então, ou seja, eu incluo histórias nas narrativas que sejam relacionadas ao uso do produto, né? Da marca, da empresa, né? Então, sempre está inserido num contexto. Por exemplo, num filme onde ali os personagens eles estão dirigindo um carro, dirigindo um automóvel e aparece a marca, né, desse automóvel. E a partir de então, esse envolvimento entre marca e personagem, história e contexto, ele vai criar toda uma atmosfera, né, de contar e de envolver esse consumidor. Então, é muito importante, né, essa questão do contexto. Por exemplo, numa série, numa novela, onde tem ali um personagem no café da manhã tomando alguma coisa, um suco, né, ou algum tipo de café, em que aparece a marca desse café, aparece a marca desse suco. Então, é todo um momento de envolvimento, né, durante essa novela, durante ali aquele filme, que os consumidores eles vão ter justamente com essas marcas, com esses produtos também. Temos outra forma de exposição que é a narratologia. A narratologia, ela tenta desenvolver uma história para explicar o motivo pelo qual a empresa ou produto é a solução ou uma referência de mercado. Por exemplo, comerciais de TV. Então, vocês podem verificar aí nessas comunicações em massa, onde muitas empresas elas desenvolvem comerciais, né, tentando envolver o consumidor, tentando trazer ali um lado emocional, né, despertar um lado emocional e psicológico dos consumidores. Hoje um exemplo que faz muito isso é o Boticário, né? Principalmente quando chega ali na época de Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, essas empresas elas tentam trazer através de comerciais de TV toda uma história sendo narrada, né? Que tem um objetivo ali, que tem um contexto, né? Por exemplo, o contexto pode ser a época de fim de ano, das festividades, né? Do Natal, do Ano Novo, com essa energia renovada, onde a empresa ela pode utilizar esse contexto para narrar essa história e se conectar sentimentalmente com o consumidor, né? Temos uma personalidade de marca. Personalidade de marca é quando a marca ela se expõe em algum meio para que ela se posicione sobre algumas questões, seja uma questão social, seja uma questão cultural, né? Seja sobre algo que ela defende como positivo. E aqui a gente pode utilizar muito bem as redes sociais. Quem nunca viu a Netflix ali, né, interagindo nos posts dos seus clientes, dos seus consumidores, né? Então ela mesma interage ali com eles, seja no Twitter, seja no Instagram. A Netflix ela tem muito isso, né? Muito essa questão de expor essa interação com os consumidores, de narrar uma história através das redes sociais. E até mesmo essa interação, né? Que é uma mão
de via dupla, né? Tanto a empresa fala quanto o consumidor consegue também falar. Então, o mais importante das novas mídias, né, digamos assim, é essa interação. Quando a gente traz aí a internet, quando a gente traz aí essas possibilidades de que o consumidor também consiga responder, né, às empresas através dessas plataformas sociais, então é mais uma forma de expor essas narrativas, né? Então, é claro, cada uma dessas formas de exposição, elas têm ali algumas técnicas que são diferenciadas, né? Então, por exemplo, quando utiliza-se a narratologia, é claro que é para atingir o maior número de consumidores, porque eu utilizo, por exemplo, um comercial na TV. A TV é um meio de comunicação em massa. Então, talvez algumas empresas que têm produtos que consigam atingir uma grande porção da população, ela vai utilizar essa técnica. Já outras empresas que têm como aliados, né, como consumidores, público mais jovem, público mais conectado com a internet, com as redes sociais, ela vai dar prioridade à personalidade de marca, né? E assim por diante. Então, cada empresa ela precisa entender onde seu público está para poder fazer essa conexão, né, essa exposição da técnica de storytelling ao contar essas histórias. Agora vamos ao caso específico que eu preparei para vocês, tá? Que é o caso da Heineken. Quem não conhece a Heineken é aquela empresa, né, de cerveja, que é aquela cervejinha verdinha que a gente olha aí e se encontra em todos os lugares, né? E a Heineken ela tem um caso bem curioso, né? Vamos ler essa história para vocês entenderem que caso é esse, ok? Patrocinadora da Champions League em 2016, a Heineken criou um storytelling para agradar seu público feminino e mostrar que mulheres também gostam de futebol. A história mostra homens sendo abordados secretamente para assistirem à final da liga em um evento da cerveja. O que seria necessário convencer suas namoradas ou esposas a irem para um spa. O convite irrecusável, com uma boa compensação para suas companheiras, não deixa dúvidas e eles executam o plano. Porém, no dia do jogo, descobrem que elas não foram enviadas para o spa, e sim para assistirem ao jogo ao vivo em Milão. Com o nome The Cliché, a campanha se diverte com o fato do senso comum achar que mulheres não gostam de futebol. Então, esse caso da Heineken, ele traz um caso muito curioso, que é essa conexão com mais um tipo de público, que até então a empresa, a Heineken, ela vinha se conectando fortemente com o público masculino, principalmente o público masculino que gosta, né, de futebol e que, digamos assim, discute futebol e tem toda essa conexão tanto com cerveja e futebol. Até porque futebol e cerveja são produtos historicamente considerados masculinizados, né? Então, toda essa questão, ela tenta ser revertida a partir desse storytelling que o caso da Heineken ela traz. Que a partir de agora, deixa um pouquinho ali os homens de lado e começa a ser conectado com o público feminino. Mas é qualquer público feminino? Não. A Heineken, ela tentou adentrar ao público feminino que tenha certo relacionamento com esses homens, seja suas esposas, seja suas namoradas, né? Agora, vocês, alunos, vão ver um vídeo sobre essa campanha, tá bom? Essa campanha que está aí disponível no YouTube, basta vocês digitarem The Cliché, que é o nome da campanha, que vocês vão conseguir identificar, né, facilmente e poder assistir essa história que a Heineken, então, elaborou como uma técnica de storytelling. Vamos ao vídeo? I wanna see your eyes asking my love, what you do in your life for me.
Já escolheu? O quê? Não. Você tá olhando o cardápio? Amor, é porque eu te respeito, entendeu? Porque eu te admiro. Você tá muito, tipo, carregada. E eu acho que você precisa de um tempo pra você. Aproveitei a ocasião. Comprei um presente pra você. Que isso? O que é, Rafa? Spa? Oh, eu pesquisei demais, amor. Juro, não foi fácil. Eu vou ficar 4 dias. Você merece, você merece. Linda. Oh, amor. Obrigada. Mas sozinha? Você vai me despachar? Olha como você tá estressada. Você precisa de um tempo pra você. Vamos brindar, vamos brindar. Oi! A gente tá curtindo muito aqui no spa, tá tudo muito bom, né? Vocês nem imaginam. Olha que legal, a gente tem os tratamentos, massagens. Muito bom, né? Realmente tá maravilhoso aqui em Milão! Aprecie com moderação. Calma que ano que vem vai ser ainda melhor. Porque a gente vai estar aqui de novo e vai estar todo mundo junto. Dá uma olhada embaixo do sofá de vocês, tem uma surpresa! Champions Final 2017. Muito bem. Agora que vocês viram esse vídeo, vocês entenderam como que a Heineken criou, né, essa história a partir então de um contexto muito masculinizado, né, que é a história do futebol. Então veja que assim a Heineken ela mostrou que não é somente homens que gostam de futebol. A empresa utiliza em seu comercial o storytelling como estratégia de comunicação, uma vez que a Heineken, em 2014, recebeu duras críticas ao ser acusada de machismo na campanha da Champions League, deixar os homens livres para assistir ao jogo enquanto as mulheres se ocupariam com uma promoção de sapatos. Então veja que interessante essa história da Heineken. O objetivo dela, você já consegue verificar que não é somente transmitir ou conectar com o público feminino agora, mas também é reverter toda uma história que ela teve, né? Toda uma acusação, toda uma crítica de machismo em que ela recebeu quando, ela em 2014, ela usou o termo, né, indevido. Então, digamos assim, que ela foi acusada de machismo porque ela queria que as mulheres deixassem os homens livres para que eles pudessem assistir ao futebol sem ter ali ninguém incomodando eles, né? Então ela foi duramente criticada. E em 2016, portanto, nessa campanha da Champions League, ela tenta se conectar com esse público para tentar reverter essa situação. E é isso que nós vamos entender agora e vamos explorar um pouquinho esse estudo de caso da Heineken, ok? Então vamos lá. Veja que nós temos aqui um contexto e um objetivo do storytelling da Heineken. Então qual que seria esse contexto e qual que seria esse objetivo? Eu falei para vocês no começo que tanto o contexto quanto o objetivo ele faz parte do storytelling da Heineken, ok? Então, qual que seria esse contexto que vocês conseguiram identificar ali no vídeo, na história, né? Que a Heineken elaborou para os seus públicos, tanto masculino quanto feminino, que é justamente para responder às críticas de machismo de uma campanha anterior mal sucedida, né?
Mundo social prezando pela inclusão, diversidade e equidade de gênero. Então, qual que é o contexto? Em 2016, em 2014, né, quando ela foi duramente criticada por machismo, ela passava por um contexto totalmente inaceitável ter esse tipo, né, de posicionamento. Então, foi a partir desse contexto que ela precisou, então, criar esse storytelling, né, que é justamente ter essa diversidade, ter essa inclusão de gênero, né, através aí dos seus produtos, através aí das suas campanhas, porque hoje o mundo ele preza por esses tipos de elementos, né? Então, socialmente houve toda uma modificação que hoje precisa, então, inserir outros tipos de público, né? Que é o que nós chamamos de inclusão. Qual que foi o objetivo, então, né, da Heineken através desse storytelling? O objetivo foi relacionar também com o público feminino, no envolvimento com seus produtos, visto que agora os homens podem consumir cerveja junto com suas namoradas ou esposas, ou seja, há um aumento de público. Então, olha só o que a Heineken, né, quis com toda essa história, com toda essa campanha, com toda essa técnica do storytelling. Ela quis, então, também se conectar né, com o público feminino. Então, isso faz com que a empresa ela consiga uma penetração maior de mercado, ou seja, ela consiga vender mais produtos para outros tipos de público, agora as namoradas, as esposas desses homens, que já eram um público fiel, né, da marca, e agora então eu tenho um aumento de público, eu tenho essa penetração de mercado, onde a Heineken vai também conseguir, né, se conectar e vender de forma, claro, indireta, como nós vimos, porque não é uma técnica direta de comercialização, mas de forma indireta com esse público também. Que agora esses homens, eles já estão casados, eles já estão namorando, né? Então eles precisam também olhar para esse novo público, para essa nova configuração que o seu público está carregando, ok? E qual que foi a composição do storytelling utilizado pela Heineken? Lembra das 3 pontos que nós vimos? Tanto as técnicas, quanto o conteúdo e quanto a fluidez? Vamos identificar quais foram, então, esses 3 pontos da composição do storytelling utilizado pela Heineken. Primeiro, a técnica narrativa. Então, qual que foi essa técnica que a Heineken utilizou? Primeiro foi a persuasão, ou seja, o convencimento na mudança de hábitos culturais e de gênero de consumo. Então, foi justamente trazer aí, né, não somente um público único, né, consumindo esses tipos de produto, mas também por questões de hábitos culturais, por questões de hábitos, né, de diversificação, que agora outros tipos de gênero também conseguem consumir o seu produto. Qual que foi o conteúdo narrativo identificado ali, né, pela Heineken nesse estudo de caso? Então, foi justamente a inclusão das mulheres em paradigmas predominantemente masculinos, né, ou seja, futebol e cerveja, na qual mulheres vão assistir ao jogo da Champions League ao vivo em Milão, enquanto os homens se reúnem para assistirem os jogos em um espaço considerado normal, né? Então, um bar ou um espaço ali onde reúne algumas pessoas, que é um espaço que hoje nós falamos que é considerado normal, que é justamente onde as pessoas tendem a consumir, né, jogos de futebol ali, tomando uma cerveja, né, comendo alguma coisa, então nesses espaços. Então, justamente, esse conteúdo narrativo, ele tem muito a ver com essa questão agora da inclusão das mulheres. E qual que foi a fluidez, né? Então, qual que foi a continuidade dessa história? Nós vimos que ela sofreu duras críticas em 2014. Portanto, essa fluidez, ela necessita acompanhar as próximas campanhas. Porém, para ter essa fluidez, a Heineken deverá regularmente incluir as mulheres em suas campanhas. Então, a Heineken vem aí de uma campanha com duras críticas em 2014, depois ela tenta reverter essas críticas em 2016, e a partir de então a empresa ela precisa trazer novas histórias, novos envolvimentos desse público feminino para sempre ter essa conexão. Então agora, não somente se conectar com o público masculino, mas também o público feminino precisa entrar em jogo para que a empresa, né, ela consiga ter essa fluidez que nós vemos que é uma dos elementos aí do storytelling.
E vamos identificar no estudo, né, quais que são aqueles elementos do modelo PENT que nós verificamos ali, né, anteriormente, que a Heineken trouxe nessa história da campanha. Então, quem que eram os personagens? Eram os casais em relacionamento, então tanto homens quanto as mulheres, né, que eram esses casais, na qual os homens ficaram, num contexto ali de assistir o jogo em um espaço normal, considerado tranquilo, enquanto essas mulheres foram então enviadas lá para Milão para assistir o jogo ao vivo, né? Então, os personagens é justamente esses casais aí em relacionamento, ok? Qual que foi o espaço verificado nessa narrativa, né? Então, o espaço ele vai ser justamente o estádio do jogo da Champions League em Milão, porque é onde acontece o maior clímax dessa história. É lá onde todos gostariam de estar, né? Não só as mulheres que foram de fato enviados, mas também aqueles homens que gostariam, claro, de estar lá nesse estádio para assistir o jogo ao vivo, ok? Quem que foi considerado o narrador dessa história, né? Então, o narrador dessa história, ele não é expressivo, porque ele foi considerado como um narrador de primeira pessoa, porque é os próprios personagens que se comunicam, que se conversam ali, né, na campanha, e existe ali os textos nas imagens, então vai aparecendo as legendas e que o público consegue, né, ler e entender qual que é a mensagem que a Heineken ela traz. Então veja que o narrador ele se encontra em primeira pessoa, que é os próprios personagens que estão envolvidos nessa história narrada pela Heineken. E qual que foi o enredo, né, nesse estudo de caso? O enredo foi a sequência em que a história ela aconteceu. Primeiro, houve toda a preparação, né, todo o convite feito tanto para os homens, quanto ali a preparação feita, né, para que pudesse enviar as mulheres lá para Milão para assistir o jogo. Então, houve todo esse momento ali de preparar esses públicos. Depois houve o deslocamento dos personagens, né, para os locais, tanto os homens para um local reservado para assistir o jogo ali por uma TV, né, quanto as mulheres para assistir o jogo no estádio propriamente, certo? E também, por fim, houve o clímax, foi a hora da verdade, em que os homens descobriram que as mulheres não tinham sido enviadas para um spa, e sim para assistir o jogo, né? Que é onde ali eles têm a maior, digamos assim, o maior ênfase de toda a história narrada pela Heineken, que é justamente o clímax da história, onde eles descobrem a verdade, ok? E quando a gente fala de exposição do storytelling, a empresa, né, na Heineken, ela escolheu então o modo narratologia, que foi através de um comercial na TV, porque ela viu que era ali que onde o seu público, né, predominante se encontrava. Então, não somente homens, mas agora também as mulheres se encontram como um meio de comunicação de massa, né? Então, foi ali onde a Heineken conseguiu se conectar propriamente com o seu público, ok? Então, esse aqui é o estudo de caso que eu preparei e trouxe para vocês, só para a gente entender um pouco essa dinâmica do que seria essa história, do que seria esse storytelling, o que é essa técnica tão utilizada, né, para conquistar, para comunicar com seus consumidores, ali no sentido de um marketing de relacionamento, né? Então, essa história, ela ilustra bastante essa questão, né, dessa técnica. E esse estudo de caso, quando nós conseguimos justamente estudar e extrair elementos desse caso, nós conseguimos então compreender como que foi, né, essa estruturação do storytelling da Heineken. Tanto seus elementos, como a forma de exposição, como a forma de composição, né? Então, todo esse emaranhado de elementos em que a Heineken, né, teve que pensar para poder, então, colocar no ar essa campanha e, por fim, trazer aí alguns resultados para a empresa, ok? Aqui são algumas referências que eu deixo justamente aonde está, né, esse estudo de caso, e eu espero que vocês todos tenham uma ótima disciplina e que também vocês façam um ótimo estudo de caso. Muito obrigado e até mais!